Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu quero trazer mais um tema para nossa reflexão. A partir da minha experiência, a partir da minha vivência, não tem como a gente deixar de fazer reflexões pelas experiências, sobre as experiências que nós passamos na nossa vida. Muitas vezes, a grande escola que nos ensina a viver é a escola da vida. E então você que ainda não inscreveu no canal, inscreva, ativa o sino e cada semana, um ou dois vídeos, vamos, né, abordando um tema muito importante para a nossa vida, estarei postando, né? Então, obrigado pela sua companhia, compartilhe com seus amigos e amigas. Hoje eu gostaria de tocar num assunto muito importante para todos nós: perdão. O que é perdão, né? Perdoar. O que quer dizer com perdoar? Nós que somos religiosos e religiosas, vivenciamos uma fé cristã. Nosso Mestre Jesus nos ensina a perdoar. Então, gostaria de abordar esse tema tão importante para cada um de nós, né? Perdoar é uma palavra que carrega um sentido profundo. Ninguém nega esse fato. Talvez um sentimento que brota do próprio coração de Deus. E perdoar é algo divino, que transforma a gente muito mais humano. E quando Jesus pede aos seus discípulos que perdoem, né, 70 vezes 7, quer dizer, não tem número. Quando Jesus quer dizer isso, esqueça dos números. Você tem que perdoar todas as vezes, né? Ou seja, sem limites. Ele mesmo mostra o caminho do perdão. Jesus mesmo que está mostrando para nós o caminho do perdão, né? Do perdão. E o que vemos quando perdoa a mulher pecadora? Isso que nós encontramos quando Jesus encontra aquela mulher pecadora que estava prestes para ser apedrejada, né? Em vez de seguir a lei do apedrejamento, né? Porque pela lei judaica, uma mulher pega no pecado, no adultério, tinha que ser apedrejada, né? Mas ele faz outro caminho. Jesus trilha um outro caminho. E ele lança uma pergunta que toca as consciências e desarma os corações, né, daqueles que tinham uma pedra na mão, né? Então, Jesus simplesmente, depois que escrever, ficou desenhando, escrevendo no chão, depois ele levanta a cabeça e lança uma pergunta. E essa pergunta realmente é, consegue tocar a consciência daqueles homens que estavam aí e desarma os corações. Então eles estavam realmente cheios de raiva no coração, de ódio, ao ver aquela mulher sangrando, mais um espetáculo, né? Triste que eles queriam ver, né? Porém, realmente Jesus desarma. A partir daquele momento caem aquelas pedras, né? Jesus também perdoa Pedro por tê-lo negado 3 vezes. Ele perdoa e ele não guarda raiva. E o acolhe com misericórdia após o episódio da orelha do soldado no Horto das Oliveiras. E ele corta a orelha. Jesus fala: não faça isso, não vingue, não age pela raiva, não age pelo instinto. E Jesus coloca de volta a orelha do soldado, né? Então, muito interessante, né? Não pode usar a espada. Muitas vezes a espada que nós usamos é do ódio, da raiva. Do alto da cruz, ele clama, né? Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem, né? Então, até antes da morte, Jesus está perdoando na sua vida e ele não julga, ele perdoa. Perdoar é um ato de coragem, e humildade. Quem não tem coragem, humildade, não consegue perdoar. Que nasce da compreensão da fragilidade e da ignorância do outro. Quando você percebe que
aquele ato que te feriu, te prejudicou, veio a partir de uma ignorância, né, de uma fragilidade, aí você consegue ter compaixão daquela outra pessoa, né? Quando falta essa grandeza interior, é uma grandeza interior, surgem o ódio e a vingança. Então, a grande maioria das pessoas querem se vingar, né? Ele fez isso e eu também vou fazer assim, eu vou mostrar quem sou eu. Então, realmente, essa é a lógica que realmente funciona na nossa sociedade. Sempre, naquela época também. Hoje, talvez ainda mais forte, né? A própria palavra perdão contém em si três dimensões. E eu meditando percebi três dimensões. Pode ter muito mais quando você for meditar, né? Perder, doar e doer, né? Perder, doar e doer. Só consegue perdoar quem é verdadeiramente humilde. Então, quem é arrogante e prepotente não consegue realmente perdoar, não. Aos olhos do mundo, perdoar pode parecer perder. Para o mundo, quem perdoa é medroso, medrosa, ele é uma pessoa que perdeu, né? Perder o orgulho. Na verdade, na minha visão, quando você perdoa, você perde o orgulho, abaixar a cabeça, renunciar à vingança, você aprende a humildade, você aprende a renunciar, você aprende o despojamento, né? Despojamento à vingança, raiva e assim por diante. Entretanto, para quem perdoa, isso se torna um ganho imenso. Então, quem perdoa, apesar que o mundo pense que está perdendo, mas quem perdoa tem um ganho, é a conquista da paz interior. Quando você perdoa verdadeiramente, você ganha a paz interior. Algo que o mundo não pode oferecer. O mundo não consegue. O mundo fala, vai vingar, mata, arruma alguma armadilha para derrubar, destruir, assim por diante, né? Quando você perdoa, doa também um pouco de si à pessoa que lhe causou o mal. Muito interessante isso. Você doa um pouco de si quando você perdoa, né? De você, essa sua grandeza para aquela pessoa que fez mal para você. Muitas vezes quem fere está vazio. Por que alguma pessoa consegue ferir outra pessoa com palavras, ato, pensamento, atitude? Porque está vazio por dentro, né? E se essa pessoa, de alguma forma, busca sentido na vida, seu gesto de bondade pode preencher um espaço que a dor escavou dentro dela. Então, muitas vezes, as experiências e a dor, a busca pelo poder, privilégios que talvez tenha feito, né, aquela pessoa agir daquela maneira. E essa sua bondade, quando você perdoa, pode talvez ajudar a preencher esse vazio, essa lacuna que a vida cavou dentro daquela pessoa, né? Então, ajuda, talvez, se aquela pessoa está buscando um sentido da vida. Agora, se não, ele vai continuar daquele jeito, igual escorpião, né? Só sabe fazer, picar e fazer a outra pessoa sofrer. Agora, aquela pessoa tiver um pouco de consciência, está buscando, foi feita pela ignorância, aquela pessoa vai entender e vai se transformar, não é? Ao doar-se, você não perde, jamais perde. Ao contrário, cresce. Cresce como uma flor que exala perfume sem diminuir a sua beleza. Não é? Quanto mais uma flor exala perfume, não perde sua beleza. Ou como a fonte que, ao jorrar água para formar um rio, se renova e se fortalece. Né? Você vê justamente uma fonte que, a partir de uma fonte que nasce um rio. Nunca a fonte seca. Né? Ao contrário, cada vez mais ela jorra água, cada vez mais ela ganha a sua vitalidade. Vitalidade. O rio se transforma a água, evapora, depois cai como chuva, abastecendo de novo, né? Abastecendo para que a fonte ganhe a sua vitalidade.
O perdão nasce da dor. Com certeza, alguém te machucou, por isso nasce o perdão, né? Nasce o perdão. Dor que nos conecta às dores de tantas outras pessoas que vivem sofrimentos semelhantes. Então, quando a gente sente a dor, quando a gente tem vontade de perdoar, realmente você está comparando, você está colocando, nem comparando, você está colocando no lugar de milhares de pessoas que sofrem, como você, como eu, né? Aquele que perdoa, sinceramente, atravessa uma grande noite interior para realizar esse gesto. É muito sofrimento. Quem você que se você perdoou alguma vez verdadeiramente alguém que fez muito mal para você, você sabe quanto custa isso, quando dói isso, não é? Somente a dor pode nos purificar quando a deixamos ser tocada pelo fogo do amor e da compaixão, não é? Então, realmente, somente a dor pode nos purificar. Só a dor. Quando a deixamos ser tocada pelo fogo do amor e da compaixão, não é? Então, realmente é um fogo, queima. Da mesma forma, o amor também é um fogo. Compaixão também é esse fogo, né? Que realmente a gente consegue viver quando a gente sente a dor, quando a gente coloca também na dor de tantas outras pessoas, talvez estejam passando por mesma situação, não é? Então, muito importante, e não pela revolta ou desejo de vingança, não pode jamais, pode alimentar vingança, não é? Jamais, ou revolta, porque aí vai para a violência, você não consegue ser tocado, tocada pela força, pelo fogo do amor. Foi isso que aconteceu comigo. Então, últimas lives não, gravações, eu comentei sobre o que aconteceu comigo. Sofri 2 erros médicos que afetaram profundamente minha saúde física e mental. No início, senti revolta. Meu Deus, eu perdi esse ano. Você sabe, nós estamos em novembro. Tristeza, raiva. Eu tinha saúde, eu tinha ânimo, eu fazia minha live, todos nós estávamos conectados, eu tive que parar, eu tinha outras coisas para escrever, lançar alguns livros e tudo mais. Não fiz nada disso. Eu não conseguia nem rezar, porque não tinha como concentrar, não é? E por isso eu sentia tristeza, revolta, raiva, uma mistura de sentimentos que me consumia por dentro. Não tem como até narrar para vocês o que eu sentia. Amigos e médicos me aconselharam a entrar com um processo contra os responsáveis, contra esses médicos. Diziam que eu ganharia uma boa indenização e que eles precisavam aprender. Esses médicos que erraram comigo precisavam aprender a não repetir o mesmo erro com outras pessoas. Sabe? Então eu também fiquei assim revoltado e os meus amigos, alguns também incentivaram. Didi, você vai ganhar um dinheiro bom e além disso esses caras têm que aprender para não repetir esse erro. Rezei muito, rezei muito. Não foi fácil. Foram dias e meses de uma profunda experiência de deserto e dor. Eu me sentia sozinho. Eu não tinha. Claro, vocês todos rezaram por mim, muito obrigado. Mas você sabe, você se sente só. As pessoas não te compreendem. As pessoas não têm a mínima noção da dor que você passa. Sabe? Você se sente como num deserto, sozinho. É muito difícil. Quem passou por isso sabe, né? É, até que olhando fixamente para o crucifixo diante de mim. Está aqui. O crucifixo eu vou pegar, tá? Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Esse crucifixo fica na minha frente. É, é, diante de mim, compreendi. Ele perdoou. E ele perdoou. Quando eu olhei para ele, eu percebi que ele perdoou. Eu pretendi de um amigo. O inocente morreu pelos nossos pecados, pelos meus, pelos pecados do mundo. Então decidi perdoar. Decidi perdoar. Relutei.
Parte de mim queria vingança, uma parte de mim queria vingança. Eu falei, não, perdoar o quê? Nada de perdoar. Vou entrar com o processo. Queria destruir a reputação de quem tentou destruir minha saúde, meus sonhos, meus projetos. Mas ele venceu em mim. Ele venceu. Enviei apenas uma mensagem aos médicos, pedindo que nunca mais fizessem isso a ninguém, pois eles nem imaginam a dor e o sofrimento que possam causar. Depois disso, senti uma profunda paz interior. Pensei nas mães que, mesmo tendo seus filhos assassinados, conseguem perdoar os executores. Eu pensei nisso. Às vezes eu vejo, conheço pessoas que conseguiram perdoar. Esse é um gesto que verdadeiramente purifica e transforma. Eu te posso dizer isso. Perdoar não muda o passado. Não muda. O que eu passei não muda. A dor, sofrimento, doença, não muda. Mas transforma o coração. Transforma o meu coração. E muitas vezes é neste gesto que voltamos a encontrar nós mesmos. Então, nesse gesto, a gente encontra Deus e nós mesmos. Então, querido amigo, querida amiga, é um depoimento daquilo que eu passei. Não é fácil perdoar, mas é possível. Então, perdoar não vai mudar o passado. Vingar também não vai mudar o passado, mas só causa mais sofrimento. Agora, quando você perdoa, transforma o coração. Ainda se sente mais leve. E Deus começa a agir. Obrigado por acompanhar. Compartilhe com aquelas pessoas, amigos, familiares. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua oração. Eu sei que você rezou por mim. Eu rezo por você. Sempre vocês estão em minhas orações. Obrigado. Deus te abençoe. E inscreve no canal. E também compartilhe com as pessoas, tá bom? Um abraço. Fica com Deus.